Galera, momento de atualizar o nosso guia de processadores. Esse é um vídeo aqui para quem está pensando em comprar um processador para montar uma nova máquina ou se você já tem um PC atual e está cogitando aí aquele upgrade no seu processador. É bem relevante, especialmente para quem está em uns modelos mais antigos. Mesmo que seja um Core 7, um Ryzen 7 mais potente, se é de algumas gerações atrás, é bem possível que aqui tenha muita coisa que possa melhorar a performance do seu PC e às vezes nem precisa ser muito caro. O segmento intermediário muitas vezes ganha dos produtos high-end de vários anos atrás. Nossos principais critérios envolvem performance e custo. Então a gente está tentando maximizar o seu real gasto, tentar tirar o máximo de desempenho por dinheirinhos que você colocar nesse processador. Também vamos considerar umas tecnologias adicionais, mas o foco é principalmente a performance que você vai ganhar pelo dinheiro que você vai ter que investir para conseguir ela. Galera, antes de a gente continuar com o vídeo, este conteúdo tem o apoio da GVGMOL. Se você está de olho em uma cópia do Windows 10 ou Windows 11, ou também está de olho aí na suíte do Office, esse é um dos sites com os preços mais competitivos que você vai encontrar na internet. E se você quiser economizar ainda mais, você pode usar o nosso cupom, o AR25. E com ele você vai conseguir ofertas como, por exemplo, o Windows 10 Pro, uma chave vitalícia, por R$ 79,00. O Windows 10 Home também sai por um preço super competitivo. Você paga R$ 72,00 usando o cupom AR25. Lembrando que você tem o upgrade gratuito para o Windows 11 nessas cópias. Você faz a aquisição desses produtos e através do seu e-mail vem uma chave. Aí basta você abrir qual é o programa que você quer habilitar, se é o Office, ou, por exemplo, se você quiser ativar o Windows, você coloca essa chave e passa a ter o seu produto validado. E nós agradecemos a GVGMOL pelo apoio na produção de conteúdo aqui no Adrenaline. Falando em preço, nós temos os nossos grupos do Telegram e do WhatsApp buscando as promoções mais maneiras que a gente achar na internet. Então dá uma olhada no link que está na descrição do vídeo ou lê o código QR que está aí na tela. Nós temos esses dois grupos para tentar trazer toda a promoção. Se tiver um preço agressivo que a gente achar interessante, a gente manda para você no seu celular. Quem sabe a gente não encontra a oferta que você está precisando para dar esse upgrade. Como o preço é um fator indispensável aqui do nosso artigo, nós vamos usar novamente de referência o trabalho do Edno Silva, lá do PC Build Wizard. Essa conta do Twitter faz um levantamento muito eficiente dos principais preços dos varejistas online. Então ele pega de referência o valor mais barato por cada um desses processadores. É a partir desses dados que a gente parte para fazer o levantamento dos preços. Lá no artigo que está no site vocês vão ter acesso a esse gráfico aqui. Esse é um gráfico que vai estar presente lá no artigo, que vocês podem inclusive manipular ele, mexer à medida que vocês quiserem. É a progressão dos preços ao longo de 2024. Então você, por exemplo, está de olho em 5.600, mas está cogitando também o 12.400, por exemplo. Você consegue pôr os dois no gráfico e, sei lá, talvez sobre dinheiro para um 13.600. Você coloca todos no gráfico e você vê que, caramba, custa bem mais caro o 13.600 KF que os outros que eu cogitei aqui, mas você pode montar o gráfico e entender o tamanho do drama. Tanto qual tem sido a evolução dos preços, se eles estão subindo ou estão descendo e o quanto eles estão afastados um dos outros. Então, dá uma olhadinha no link que está na descrição do vídeo, vocês conseguem ir lá no artigo e mexer nesse gráfico interativo aqui. Nós montamos um gráfico comparativo de performance para dar uma ideia de como se posicionam esses diferentes processadores, mas um ponto importante é, diferentes aplicativos, diferentes games vão interagir com diferentes configurações de formas diferentes. Tem bastante diferente na última frase, então vocês veem como a coisa varia muito. Tem aplicações que vão usar mais núcleos, tem aplicações que vão usar frequências mais altas, tem aplicações que vão sofrer o efeito de mais cache. Todas essas três coisas que eu listei são importantes, só que o balanço que elas impactam nos games, nos aplicativos profissionais, isso varia de acordo com as características deles. Eu coloquei dois gráficos, vocês vão ver que a gente vai usar bastante eles de referência, mas são só uma ideia geral. Para você se aprofundar na performance de um modelo específico, depois eu recomendo você ir lá na nossa seção de análises, lá no adrenaline.com.br, tem uma aba análises e lá você pode listar por processadores todos os modelos que a gente já testou. E aí o ideal é você entrar nas análises e olhar mais a fundo, caso você esteja de olho em um modelo específico. Aqui o que eu tenho é um gráfico longo, de muitos processadores. Estou aqui colocando o Cinebench, que ele é um teste baseado no motor do Cinema 4D, é para renderização 3D e ele tira a vantagem de mais núcleos e mais threads. Então, quanto mais núcleos e mais threads, você vê que a galera vai ficando com scores bem mais altos. Também coloquei de referência aqui um teste com Assassin's Creed, agora vocês vão ver que a coisa varia menos. E que os saltos de desempenho já não são tão grandes assim. E também coloquei o Red Dead. O Red Dead também é um jogo menos impactado pela performance de processador, mas vê que ainda vai aumentando com o tempo o desempenho. Só que as diferenças não são mais de muitos por cento, agora basicamente está dobrando a performance do pior para o melhor processador. Então veja como a diferença
é menor nessas comparações. Para facilitar a nossa distribuição aí desse vídeo, eu separei por segmentos. Então nós vamos ter indicações até certos valores para você ir encaixando no seu orçamento. Você sabe quantos dinheiros você vai poder investir no seu processador, então eu vou tentar localizar as melhores opções dentro de cada um desses segmentos. Então, hora de começar. Bom, se você curte o trabalho do Adrenaline, você tem duas coisas que pode fazer para nos ajudar. Uma é compartilhar esse vídeo, fazer ele chegar em mais gente, e especialmente nas pessoas que estão querendo comprar um PC. É um bom indicativo aí aqui. Espero ter um bom material para eles. E também tem como você dar uma mãozinha para a gente, que a gente está participando ali do IBEST, na categoria de tecnologia. Então, vota na gente para mostrar aí a nossa relevância. Quem sabe a gente não passa de fase. Então, dá uma ajuda para a gente aí. O link vai estar na descrição do vídeo. Bom, nossa primeira parte é o segmento de entrada. Nós vamos pôr um teto de até R$800. Aqui nós vamos encontrar caras como os Core i3 da 12ª, 13ª e 14ª geração. Vai encontrar modelos também Core i5 da 11ª e da 12ª geração, e também o Ryzen 5 5500. Tem alguns outros modelos, aqui por causa de como o Edno Silva faz o monitoramento dele, não apareceu aqui, mas temos o Ryzen, o Core i5 10400, também tem aparecido aí na faixa de uns R$500. Lembrando que essa é a média dos preços da última semana, então para tentar nivelar um pouquinho os valores que a gente encontra, para descartar promoções muito pontuais, eu peguei o preço dos últimos 7 dias, como esses modelos têm se posicionado, e é aqui que eles, dessa forma como se eles, esse é o jeito que eles se posicionaram. O que eu recomendo aqui dessa galera? Então, para começar, nós temos o Ryzen 5 5500, continua sendo uma recomendação de um modelo de entrada, é o primeiro Ryzen que eu recomendo para vocês, porque ele tem 6 núcleos e 12 threads, é uma configuração bem importante, o ser um hexa-core, a gente vê várias games que se saem bem quando você tem isso, então ele foi muito usado ao longo da série do PC baratinho, então você já deve ter visto muito quanto ele dá conta dos games, costuma conseguir rodar eles, e é um dos Ryzen com preço mais competitivo. Eu não recomendaria descer para o Ryzen 5 4500 ou o Ryzen 3 4100, eles já são muito limitados. O 4500 ele já tem, são núcleos Zen mais antigos, então tem um impacto negativo em performance, e o Ryzen 3 4100, 4 núcleos e 8 threads é complicado, ainda mais na arquitetura um pouco mais antiga Zen. Quem está aqui se destacando também, mas foi meio que por um acaso do nosso recorte de preço, é o 12400F. O seu rival real, ele acabou indo para cima do corte dos R$800. Esse é um cara que tem um excelente nível de performance. Então, se a gente pula lá para nossa planilha de performance, veja como nesse segmento de entrada, quando a gente usa de referência o Cinebench, né, que é um software que usa de referência principalmente mais núcleos e threads, veja como o 5500 está bem posicionado aqui, por ser 6 núcleos e 12 threads. O próprio, como o 4100, ele cai bastante, o 4500 também tem uma perda aí de desempenho. E outro cara que se destaca é, obviamente, o 12400F, ele acaba sendo o modelo mais forte nesse nosso recorte atual. 10400 está aqui, fazendo o que pode, entregando a performance que ele consegue. E os modelos Core i3, eles não têm uma multithread muito forte, mas principalmente os modelos mais novos, como o 12100, o 13100 e o 14100, eles têm um bom desempenho por thread, então alguns games que não pedem muitos núcleos até vão rodar bem neles. Então, por exemplo, um Valorant, um Dota, esse tipo de game até pode ser rodado, mas eu não indicaria focar nesses Core i3. Se você puder ir para o 12400F, ou por parte da AMD e com o Ryzen 5 5500 é onde eu indicaria você ir nesse segmento dos R$800. Então essa questão do single thread, vê como por exemplo o Core i3 13100 ele até que pegou um score alto aqui no Red Dead, perto do 12400, mas realmente esse balanço entre ter performance por thread, mas também ter bastante threads, eu recomendo principalmente o 12400F e o Ryzen 5 5500. Mas vamos subir um pouquinho o orçamento. Dos R$800 aos R$1.200 a gente tem um domínio do lado vermelho da força, porque, como eu disse, por acaso o 12400F ficou abaixo do corte dos 800, se você gastar R$50 a mais, você pega o rival direto dele, que é o Ryzen 5 5600. Esse, para quem quer jogar, é onde eu indico você realmente começar a investir. O Ryzen 5 5500 é o mínimo que eu indico você gastar, mas o Ryzen 5 5600 é onde eu acho que o PC Gamer deve mirar para começar a montar sua máquina. Por parte da Intel, é o 12400F que estava no segmento anterior, por parte da AMD, acho que você deve investir no Ryzen 5 5600. E dentro desse segmento tem outras duas indicações. Então, aqui, olhando o multithread desses processadores, né, o desempenho deles por thread, vê que o 5600 já tem um nível interessante de performance, o 12400 sai um pouquinho melhor que ele aqui nesse teste, mas se você está de olho em evitar uma placa de vídeo, a minha recomendação é o Ryzen 5 5600. Então ele está nesse segmento de preço e ele já entrega um bom nível de desempenho de processador, olha como ele aqui está performando bem parecido com o 5600, essencialmente na mesma inclusive, mas ele tem gráfico integrado que já roda alguma coisinha mais leve. Então a gente já tem vídeos no canal, vocês podem dar uma conferida, ele já joga games
não muito pesados aí, um CS2, um Valorant, em configurações não muito avançadas, você vai conseguir rodar eles em uma boa taxa de quadros e quando puder comprar uma placa de vídeo, é um processador também com um desempenho legal, pode pôr a placa de vídeo nele e jogar. E por fim, nesse segmento, outro destaque para mim é esse cara aqui, é o Ryzen 7 5700X. Esse é o processador octa-core mais barato do mercado. É difícil você encontrar, com exceção de alguns modelos um pouco mais antigos em promoção, da linha Intel Core, mas é o modelo com 8 núcleos e 16 threads, com um custo abaixo dos R$ 1.200. Então, para quem está querendo longevidade, é algo que um processador octa-core com 16 threads deve aguentar. Pode não entregar taxa de quadros mais altas, por ser um modelo na arquitetura Zen anterior, mas por ele ter 16 threads, a tendência é que ele seja estável em seus gameplays, então mesmo títulos futuros, ele pode não pegar o máximo de FPS, mas o seu frame time, a estabilidade do seu gameplay vai ser boa, então a experiência tende a ser positiva. Então para quem está de olho em longevidade, o 5700X é um investimento que vale a pena gastar um pouquinho, sair dos R$800 que está o 5600 e ir até os 1.200 do 5700X. Mas vamos subir mais, vamos para o próximo segmento de preço. R$1.200 a R$1.600 é um patamar que eu já consigo ter indicações que eu posso dar confortavelmente para vocês. Já são processadores que eu estou seguro que vão entregar um bom nível de performance, vão ter muita estabilidade, já vão ter boa capacidade também para lidar com aplicações profissionais. Então, uma recomendação minha é um modelo um pouquinho mais antigo, então nós já estamos na 14ª geração Intel Core, mas veja como o 12600 é um modelo bem interessante. Não é exatamente o 12600, se você vem aqui na nossa tabela, você vai ver que é o 12600KF. Mas, galera, assim, o final F só indica que ele não tem os gráficos integrados. Então ele vai performar o 12600K e o 12600KF vão performar basicamente igual. A diferença é que o KF não vai ter gráficos integrados. É importante, caso você não queira comprar uma placa de vídeo, cuida disso. Você não vai conseguir ligar seu PC se ele for um final F. Outros modelos que saem bem é o 13400 e o 13400F. Vê como com e sem F performam idênticos, né, que é o que a gente espera aqui. E também tem outros caras a destacar aqui, como o Ryzen 5 7600 e o 7600X. Então, dessa galera toda aqui, as minhas indicações vão principalmente para o 12600K, que ele realmente, o KF no caso, né, vem aparecendo com preço bem competitivo. Se você está focando em games só, o Ryzen 5 7600 seria a minha indicação. Vê que ele abriu uns quase 20% de performance sobre o 12600K. Ele é o modelo que eu indico para quem está focando exclusivamente em jogar. Só fica de olho que o preço do processador é só uma parte da equação. As mainboards AM5 já não estão tão caras, então já não está mais tão complicado indicar processadores Ryzen série 7000, mas as DDRs, as memórias DDR5, elas ainda estão com um custo um pouco mais elevado que o DDR4, então dá uma olhada em como é que tá preços quando você for montar essas plataformas, ver o custo total, mainboard, memórias e processador. Outra indicação para você ficar de olho então é o 13400 e o 13400F, olha como eles performam muito bem nessas aplicações profissionais, é porque a partir da 13ª geração, os processadores final 600 ali da Intel, mesmo os modelos não K, eles começaram a ter alguns núcleos adicionais de eficiência. Eles têm 4 núcleos adicionais de eficiência, esses núcleos a mais dão uma diferença em aplicações de renderização, como é o caso do Cinebench. Mas vamos subir um pouquinho mais o orçamento, vamos adiante. Ok, chegando aos R$1.600, tem algumas das minhas indicações favoritas. Então, primeiro, por parte da Intel, nós temos o Core i5 13600KF. Esse é um processador muito forte para games, um dos melhores em performance por parte da Intel. Vê que ele não vai dar muita diferença em relação ao 14600KF, então até aqui no gráfico vê que eles têm 8% de diferença, não, 2% de diferença, nada. Então, entre o 13600KF e o 14600KF, o que tiver mais barato, basicamente é o que eu recomendo para vocês. Então eles têm uma performance multi-thread muito forte, eles têm por conta aí dos 6 núcleos e 12 threads de performance e mais um adicional de 8 núcleos de eficiência. O resultado é que esses dois processadores eles são muito bons de aplicações profissionais, são muitos núcleos e muitos threads, e se a gente desce para a tabela dos games, você vai ver que eles performam bem, eles estão no embalo aí de, por exemplo, o Ryzen 7 7700, eles estão bem próximos dos processadores AMD Ryzen série 7000 que performam muito bem em games. Então o 13600KF é a minha indicação por ser o mais barato dessa galera aí Intel Core e por ele performar muito forte realmente em aplicações profissionais também. Se você está de olho em multithread, também um outro cara para você ficar de olho é o Ryzen 9 5900X. Esse é um processador que está na arquitetura Zen um pouco mais antiga, então ele tem menos performance que os Ryzen 7000 por núcleo e por thread, mas ele tem muitos núcleos e muitos threads. Ele tem 12 núcleos e 24 threads, então se você for fazer renderizações, por exemplo, ele vai ter muitos threads para oferecer.
e é por isso que ele performa bem. Ele fica aí, não ficou tão longe, ele ficou uns 14% distante do 13600K que eu acabei de indicar. Mas vamos subir mais, você tem mais grana na carteira e vai mais longe, então vamos lá. Ok, acima dos R$2.000. Aqui a gente já está saindo da relação custo-benefício. Acho que se você queria jogar o 13600KF, ou o Ryzen 7 7600, ou até mesmo o Ryzen 5 7600, ou até o Ryzen 5 7600X, se você faz questão de um golinho a mais de performance, eles já atenderiam você super bem. Só que aqui nós já estamos indo para os modelos que você está buscando o máximo de performance por parte do Intel e da AMD. Então os custos sobem bastante, mas a gente tem alguns modelos que se destacam ainda, apesar do custo elevado que eles vão trazer para a balança aí. Os dois caras que eu vou indicar são por parte da Intel, o Intel Core i7 14700KF e por parte da AMD o Ryzen 7 7800X3D. Os dois estão na faixa dos R$2.500 e eu estou recomendando eles por motivos diferentes. Então, começando pelo teste do Cinebench, aquele que tenta usar todos os núcleos e todos os threads, você vai ver que o 7800X3D está longe de ser um destaque, ele está bem lá para baixo na tabela, mas quem que chama a atenção é o 14700K. Ele não está nessa tabela aqui porque a gente mudou a nossa metodologia, mas eu coloquei um outro gráfico aqui, o teste do Cinebench mais moderno que a gente está migrando, e vai ficar bem claro por que eu estou indicando ele. Ele performa praticamente colado no Ryzen 9 7950X e no Core i9 14900K, mas custando menos que esses dois modelos. E veja então a força bruta de multithread que ele tem. Então, se você quer uma máquina super forte para renderizar em 3D, vai trabalhar com modelagem, vai trabalhar com virtualização, vai usar muitos threads, muitos núcleos e muitos threads. O 14700K, ele tá um golinho abaixo ali do Core i9 em termos de custo, também em termos de consumo e aquecimento, mas ainda assim, é um processador que precisa de um bom arrefecimento, então gaste legal num liquid cooling. Mas acho que é onde você pode investir dinheiro e tirar o máximo de benefício dele se você precisa dessa quantidade absurda de núcleos e threads. Nos seus joguinhos isso aqui não vai dar malemar um FPS, você não vai ver a diferença se você sair do 13600KF para vir até aqui, gastar esses R$1.000 a mais, você não vai receber benefícios. Mas se você vai pôr um vídeo para renderizar, você vai trabalhar com uma modelagem 3D, você vai fazer coisas que vai usar todos os threads, sim, isso aqui vai terminar na metade do tempo o seu trabalho. E por parte da AMD, o 7800X3D está indicado por outro motivo. Então olha só como no topo desses gráficos tá a galera X3D, nesse teste do Red Dead, 5800X3D, 7950X3D e o 7800X3D. Estou indicando esse processador porque ele, quando o 3D V-Cache está em ação, quando essa tecnologia da AMD se diferencia em games, o 7800X3D ou tá no topo do gráfico ou tá que nem aqui. Na verdade ele tá 1 FPS atrás do 5800X3D. Vai estar junto com os processadores mais rápidos do gráfico. Quando a tecnologia X3D não fizer diferença, ele ainda vai estar no topo do gráfico, porque ele é um Ryzen da série mais recente, um Zen 4, ele tem frequências altas, ele tem 8 núcleos e 16 threads, então é um processador que vai estar sempre no topo do gráfico, seja pelo motivo do 3D V-Cache, seja pelo motivo de que a arquitetura Zen 4 é muito forte em games. E eu estou destacando ele para games porque, diferente de outros modelos que estão aqui no topo do gráfico, ele custa menos que outros caras, que nem uns Core i9 da vida ou os Ryzen 9, e ele consome muito menos. O 7800X3D é um processador muito mais eficiente, vai esquentar bem menos que um Core i9 ou que um Core i7, por exemplo, vai esquentar menos que um Ryzen 9. Então você tem um balanço mais interessante entre um processador que tem altíssimo desempenho, mas ele também tem mais eficiência. E você quer games, você não precisa de 16 núcleos, por exemplo, você não precisa de 32 threads, você não precisa desse tipo de coisa, vai para os 8 núcleos e 16 threads que vão te atender super bem. Bom galera, essas são as nossas recomendações de processador. Para quem está de olho em placa de vídeo, a gente lançou recentemente o nosso guia de placas de vídeo, atualizando aí para o primeiro semestre de 2024, e devemos, na sequência, fazer o nosso vídeo, que é a maçaroca desses dois, as nossas recomendações de PC para você montar. Então vamos pensar uma máquina completa e os diferentes orçamentos que você precisa para montar ela. É meio que uma junção desses dois artigos em um artigo final, mas se você está focando só em processador, aqui a gente já trouxe as instruções para como atualizar sua CPU. Se é só a sua placa de vídeo que está precisando de um update, também dá um pulinho lá no nosso artigo de guia de placas de vídeo. E para mais tutoriais e muitos desses comparativos, então se você se interessou por algum desses processadores, quase com certeza a gente tem análise lá no Adrenaline e vídeo aqui no canal do YouTube para vocês verem em ação esses modelos e entender o que você vai receber se comprar um deles. Então assina o canal para você não perder quando a gente lançar novos conteúdos e também dar uma revisadinha no que já está no ar aí para sua pesquisa. É um ponto de partida, espero que tenha dado uma ajuda para vocês, mas lembre-se sempre também de atualizar a pesquisa em relação a preços. Peguei médias aqui, peguei algumas referências, mas pode ser que entre a gente fazer esse vídeo e você assistir, dê uma variada nesses valores, então dá uma leve atualizadinha aí quando você tiver mais ou menos
fechando em 1 ou 2 modelos, dá aquela pesquisadinha adicional em quais são os preços que eles estão nesse momento da sua compra, quanto que eles estão custando. E galera, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!